Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Esse vídeo de transformações de fase eu vou falar sobre o caminho microestrutural. Esse vídeo se destina a ser o material de apoio para a disciplina de transformações de fase, que é oferecida no curso de graduação em Metalurgia e Materiais da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Eu vou começar no caminho microestrutural falando sobre as limitações da equação de Johnson-Mel-Avram-Kolmogorov. Por que a gente precisa do caminho microestrutural? A densidade da área interfacial por unidade de volume real estendida, que é um parâmetro que foi introduzido por de Hoff. O que é o caminho microestrutural? Vou introduzir a chamada equação de Kahn-Hagel e vou deduzir o caminho microestrutural, vou mostrar a equação para o caminho microestrutural para a saturação de sítios. E vou dar um exemplo também de como fica o caminho microestrutural quando você tem uma situação mais complexa de nucleação, que é a situação em que os núcleos estão agrupados em regiões. E, finalmente, vou falar um pouco sobre o trabalho do Van der Meer, muito pouco, só para dar uma ideia, sobre recristalização em monocristal de ferro puro, que nós já mencionamos aqui. Vamos falar das limitações da equação de Johnson-Mel-Avram-Kolmogorov. Bem, essa equação relaciona a fração volumétrica com o tempo. E os principais parâmetros são o núcleo por unidade de volume, ou no caso a taxa de nucleação, e a velocidade. Certo? A limitação não é tanto que a velocidade seja constante nesse caso, porque nós podemos generalizar isso sem grandes problemas. Mas a grande limitação é que a velocidade e o número de núcleos, ou a velocidade e a taxa de nucleação aparecem aqui como um produto. E é muito difícil a gente separar taxa de nucleação de velocidade ou número por unidade de volume de velocidade, tendo apenas a equação cinética, vamos dizer assim, equação cinética que relaciona a fração volumétrica com o tempo. Então, são difíceis de separar, seria interessante uma fórmula de visualizar o caminho da transformação, como essa transformação ocorre em mais detalhe. Não só a equação cinética, quer dizer, que nos dá fração volumétrica contra tempo, mas se a gente tivesse um outro parâmetro que permitisse que a gente extraísse mais informações da maneira como a reação ocorre. Esse parâmetro foi proposto por de Hoff e a gente está vendo aqui em azul SV real, quer dizer, a área por unidade de volume que nós temos real. Por quê? Porque quando uma região bate na outra, nós temos simplesmente uma interface reta e nós temos então, essa área não é mais a área de um círculo total. Então essa é a área real que nós vamos medir. Se a gente usar mesmo numa seção plana, né, que geralmente é fácil de medir SV numa seção plana, vocês podem consultar livros de metalografia quantitativa, e embora em algumas circunstâncias não seja tão fácil revelar SV, infelizmente. Por isso que nós temos na literatura, o que é uma pena, relativamente pequeno número de medidas de SV, às vezes mesmo quando a imagem é muito boa e é possível distinguir claramente SV, como eu já vi acontecer, a pessoa não mede SV, embora seja um parâmetro muito bom. Em alguns casos é evidente que não dá para medir SV, por exemplo, quando a pessoa está usando um dilatômetro, ele só tem dilatação contra tempo, que é a fração volumétrica contra tempo, ele não tem como medir SV. Mas, então, é claro, é um trabalho a mais. Mas é um trabalho que, se for possível fazer, compensa amplamente, nós vamos ver, porque vai nos permitir tirar muitas informações de como a equação ocorre, que não é possível apenas com a equação de Avram-Johnson-Mel-Kolmogorov sozinhos, né? Então, aqui em vermelho nós temos o SV estendido. Quer dizer, aqui agora as esferas crescem como se as outras não existissem
É a mesma ideia do volume estendido, só que agora é a área por unidade de volume, ou densidade de área interfacial por unidade de volume, seria uma palavra mais precisa. E aqui a gente tem a real e aqui a gente tem estendida. E tem uma relação entre elas que eu não vou provar, não é difícil de provar, mas não vou provar. De Hoff introduziu essa relação entre SV e SVE. Com isso a gente pode medir SV e obter SVE, né? E nós vamos ver que isso pode ser bastante útil, aliado a um conceito que nós já vamos falar, para examinar como a reação se comporta. O de Hoff, ele usou esse parâmetro SV para propor uma nova ideia de que cada transformação percorre um caminho único nesse espaço quando eu ploto SV contra VV. E chamou esse caminho, essa trajetória, de caminho microestrutural. Se de fato a cada caminho microestrutural corresponde uma única reação, isso não é tão fácil de provar, na minha opinião, mas é razoável e a gente aceita isso normalmente como verdade. Note que eu representei aqui de forma simétrica, nós vamos ver caminhos microestruturais simétricos, especialmente saturação de sítios, em que os núcleos estão dispostos aleatoriamente no espaço, mas quando, por exemplo, os núcleos formam agrupamentos isolados, como nós vamos ver no último slide, nós vemos que há desvios significativos dessa simetria. Então, esse caminho microestrutural, de fato, reflete características da reação que seriam difíceis da gente ver usando apenas o gráfico da cinética. Eu preciso mencionar que, embora o de Hoff tenha introduzido essa ideia, sem dúvida, foi o Roy Vandermeer, que utilizou extensivamente essa ideia. Ele, em vários trabalhos, inclusive junto com a Dort Juul Jensen, utilizaram extensivamente essa ideia em trabalhos em alumínio, uma série de trabalhos em alumínio, fizeram trabalhos em aços, enfim. E ele também tem trabalhos em que ele generalizou a ideia do caminho microestrutural para situações em que o crescimento não é esférico, mas é elipsoidal. Enfim, são muitos trabalhos do Vandermeer sobre esse assunto e que quem quiser realmente entender um pouco mais de caminho microestrutural não pode fugir dos trabalhos do Vandermeer. Eu diria até mais importante que o próprio trabalho original do de Hoff. Eu vou introduzir agora uma equação extremamente útil para a análise da cinética, que é a chamada equação de Kahn-Hagel. Note que G é a velocidade, SV é a área por unidade de volume e dVdt é a derivada evidente da fração volumétrica. Nota que é necessário medir SV para que a gente possa calcular a velocidade. Então, é mais um aspecto da utilidade de a gente ter essa medida de SV. Isso pode ser feito numa seção plana. Não é necessário reconstrução 3D, basta a gente olhar livros elementares de metalografia quantitativa. O ponto interessante é que, se a gente fizer dar uma boa olhada na literatura, nós vamos ver um certo número de gráficos de cinética, mas vamos ver muito menos gráficos de SV. Quer dizer, é claro que se a pessoa usa um dilatômetro, é muito difícil medir SV, porque o dilatômetro só nos dá dilatação, então não temos como ver SV. No máximo, a gente tem como ver dVdt, mas isso vai estar misturado com a velocidade, então tem uma utilidade limitada. Nem sempre é fácil distinguir SV de uma microestrutura. A microestrutura pode ser complicada, o material pode estar deformado, a região recristalizada, às vezes é difícil medir. Mas mesmo em situações em que eu já vi isso acontecer, situações fáceis em que a micrografia está excelente, as interfaces estão perfeitamente definidas, mesmo nessa situação a pessoa não mede SV, que é um parâmetro extremamente útil para a gente analisar a equação, em particular para a gente calcular a velocidade. E cálculo da velocidade permite que a gente separe nucleação e crescimento, como a gente viu num dos primeiros slides desse vídeo, né?
A gente tinha, por exemplo, o produto de G sobre vezes NV. Tendo G, a gente consegue determinar NV. Que não é uma grandeza fácil de se determinar, né? Então, essa equação ela foi introduzida pelo Kahn e Hagel num Proceedings de um congresso em 1962, um congresso histórico de transformação de fases. E, claro, foi introduzida pelo Kahn. Mas é uma equação que, embora, quando eles estavam estudando Perlita, na verdade, é uma equação que, seja algumas pessoas conheçam como Kahn e Hagel, ela é, na verdade, uma equação bem conhecida dos matemáticos há muito tempo. Então, por exemplo, DVDT é conhecido como conteúdo exterior de Minkowski, né? O que ilumina a matemática precária nossa, dos engenheiros, né? Então, por exemplo, o trabalho da Helena Villa, quem quiser saber mais sobre essa equação em particular, pode olhar The Outer Minkowski Content of Sets. Ou então olhar na webpage dela, que tem uma série essa é coautora de diversos trabalhos que eu publiquei junto com ela, é matemática pura, ela é professora dessa Universidade de Estúdio de Milano, e aqui é a webpage dela para quem estiver interessado no aspecto matemático dessa equação, se ela é válida para conjuntos compactos, essas coisas. Aqui nós temos o caminho microestrutural que a gente pode deduzir para reações que têm saturação de sítios. Um ponto muito interessante do caminho microestrutural para esse tipo de reação é que o caminho microestrutural não depende da velocidade. De fato, como todos os núcleos se iniciam em T igual a zero, na verdade, todas as reações por saturação de sítios diferem essencialmente por um fator de escala, que é a própria velocidade. Então, ela não entra no caminho microestrutural. Aqui tem um exemplo do caminho analítico, essa equação aqui, e aqui a simulação. Já foi feita há bastante tempo essa simulação, mostrando uma boa concordância com os resultados teóricos. Na época que a gente fez a simulação, a gente só fez uma vez, e por isso que tem uma certa discrepância aqui. E essa simulação foi feita por autômato celular também. Então, uma história um pouquinho diferente, mas serve como uma boa ilustração do que está acontecendo. A gente pode linearizar essa equação da mesma forma que a gente linearizou a equação de Avram-Yi, né? Usando ln. E a gente obtém uma equação linear se a gente plotar ln do SV estendido contra VV estendido. Nós temos uma linha reta em que o coeficiente angular dessa linha reta é 2/3, ou aproximadamente 0,67. Tá certo? Nós vamos ver agora por que eu coloquei a equação dessa forma. Aqui eu estou ilustrando isso com um resultado experimental, em que eu tenho o trabalho do Vandermeer mais uma vez, em monocristal de ferro puro cristalizado. E aqui são as regiões recristalizadas, algumas delas estão indicadas com a setinha vermelha, em que ele plotou o caminho microestrutural. Desculpem que o gráfico está um pouco descontínuo, mas mesmo da própria revista não está muito bom. Então, para várias temperaturas, foi normalizado, não vou entrar aqui em detalhes em como foi, que ele plotou dessa forma que eu propus, que eu mostrei da outra vez, em que log, só que ele usou log 10, mas para nós não faz diferença, contra o log do volume estendido. A gente nota aqui que a escala log aqui, escala log aqui. Isso tem o benefício, claro, de diminuir a dispersão, mas de também trazer todo mundo. A normalização que ele fez permite plotar diversas temperaturas no mesmo gráfico. Isso porque não depende da velocidade. Se vocês notarem a equação do caminho microestrutural, deixa eu mostrar novamente a equação do caminho microestrutural. Onde é que está? Está aqui.
A gente nota que não depende da velocidade, aqui nesse caso. Nós podemos plotar todos os dados que a gente tem, se for saturação de sítio em todas as temperaturas, que vão todos cair no mesmo gráfico, esse aqui. O que é interessante é que o coeficiente angular dele deu em torno de 0,64, que na verdade é muito próximo do teórico 0,67, o que de fato indica que essa reação é por saturação de sítios. Então essa é uma conclusão muito interessante vindo dessa análise de caminho microestrutural, que comprova que a reação é por saturação de sítios. Infelizmente, pelo expoente da equação de Avram, não era possível a gente concluir isso, na verdade, porque a velocidade é variável. Ele calculou a velocidade usando a fórmula que eu mostrei no slide anterior e separou o número de núcleos por unidade de volume, né? E fez várias comparações que não dá tempo de entrar aqui. Talvez ele já pudesse concluir que era saturação de sítios só com aquela equação, mas no caso do caminho microestrutural isso comprova de forma inequívoca que todos os dados, vejam, caem em cima da mesma reta, mostrando que não depende da velocidade de fato e que a recristalização do ferro puro, embora, é claro, a recristalização seja mais rápida a temperaturas mais altas, mas todas elas seguindo esse padrão de saturação de sítios, está mais que comprovado por isso aqui. Então, mostrando a utilidade do método do caminho microestrutural nesse caso. Aqui eu estou mostrando o caminho microestrutural um pouco diferente do que eu mostrei até agora. Esse gráfico aqui são cálculos teóricos baseados numa expressão desenvolvida por Villa e eu, que está publicado na Acta Material em 2009, para núcleos agrupados. A gente chama em inglês de clusters. Então, aqui tem um exemplo muito bom, cortesia do professor Hugo Sandin, da Universidade de Lorena, que mostra, veja, a recristalização aqui não acontece nada, aqui não acontece nada, e aqui nessa região os núcleos estavam agrupados. É claro, essa foto já pegou essa região totalmente, quer dizer, esses núcleos já totalmente crescidos, né? Não pegou o início, né? Mostrando. Então, no caso, esses cálculos são para núcleos esféricos, mas a ideia é essa, de que em algumas regiões da microestrutura, existe uma intensa nucleação, então os núcleos não estão uniformemente distribuídos no espaço, mas ao contrário, estão distribuídos em regiões definidas do espaço, onde, por algum motivo, essa nucleação é copiosa. Então a gente vê aqui diversos cálculos. Esses simétricos aqui contínuos correspondem à saturação de sítios normal, com sítios aleatoriamente distribuídos no espaço. E essas linhas pontilhadas são calculadas para diversos graus de clustering, quer dizer, diversos graus de agrupamento dos núcleos. A gente nota que essa curva em particular, o agrupamento é extremamente severo, né? Então, os detalhes e tudo podem ser vistos no paper, mas o que acontece com o caminho microestrutural? Quando a gente tem clusters, a tendência é que essa simetria haja uma simetria para a esquerda. Então isso é uma pista, mesmo que a gente não possa aplicar diretamente esse modelo, porque a região que a gente está estudando é um pouco diferente, não é esférica como era nesse modelo, o fato da gente plotar o caminho microestrutural já vai nos dar uma pista. Por exemplo, se ele desviar para a esquerda, isso já vai nos dar uma pista de que está havendo algum tipo de agrupamento de grãos, né? Seja na recristalização, seja na transformação de fase. Então, essa também é uma utilidade do caminho microestrutural, para servir como um parâmetro qualitativo, né? De como é esse desvio quando os núcleos se desviam da aleatoriedade. Como conclusões, ao se combinar as medidas de SV e VV, que pode ser feito, elas podem ser medidas numa seção plana, obtém-se duas ferramentas poderosas. A primeira é o caminho microestrutural, que nós ilustramos com exemplos como ele pode ser útil, por exemplo, para determinar que, de fato,
A recristalização é saturação de sítio em todas as temperaturas, no caso do ferro puro, e a equação de Cahen-Hagel, né, que é extremamente útil para calcular a velocidade e separar a velocidade da nucleação, no caso da equação de Johnson-Bell. Com essas duas ferramentas adicionais é possível estudar com mais profundidade as transformações. Além disso, é possível estudar um espectro maior de transformações. Por exemplo, a equação de Cahen-Hagel não depende de como os núcleos estão, se os núcleos são aleatórios ou não são. Ela é válida em geral, mas é uma expressão matemática. Não importa como os núcleos estejam, tá certo? Ela vale sempre. Então, ela vai nos revelar a velocidade sempre. E o caminho microestrutural vai nos dar uma pista de para que lado a reação está indo, de como os núcleos estão. Às vezes nem sempre isso é óbvio do exame microestrutural, de que os núcleos estão, ali no caso da foto que eu mostrei, ali é óbvio que eles estão agrupados. Mas nem sempre é fácil observar isso. Ou talvez, observando isso, a gente possa comprovar plotando, sendo quantitativo, que uma coisa é a gente observar de maneira qualitativa, outra coisa, que é o desafio de hoje em dia, é mostrar as coisas de maneira quantitativa, e, se possível, aliar os modelos analíticos às simulações, que aí a gente tem uma análise fechada do fenômeno, a parte experimental, a parte analítica, quando possível, e a parte de simulação computacional, fechando a análise. Novamente eu queria agradecer àqueles que assistiram o vídeo e espero que esse vídeo sirva não só de apoio à disciplina de transformações de fase do curso de graduação em Metalurgia e Materiais da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, como possa ser útil para alunos de outros cursos de Metalurgia e Materiais ou cursos afins que tenham interesse nesse tópico, ou até professores que não seja exatamente transformação de fase, mas que queiram ter uma noção de transformações de fase, uma noção breve de transformações de fase. Obrigado.